O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, enviou uma carta ao presidente americano Donald Trump depois que ele citou Brasília ao determinar uma intervenção federal na segurança de Washington. Lembra dessa história? Donald Trump falou, olha, tem que cuidar da segurança aqui em Washington porque não quero que vire uma cidade violenta como outras capitais, e Brasília foi arrolada nesse comentário. No documento que foi compartilhado hoje, Ibanez diz que a percepção de Trump sobre a capital federal brasileira não reflete a realidade. O governador afirma, abre aspas, são informações equivocadas, possivelmente decorrentes da atual ausência de um diálogo mais consistente entre o Brasil e os Estados Unidos da América, fecha aspas. Nessa carta, Ibanez disse ainda acreditar no diálogo e na força das relações diplomáticas. De certa forma, só rapidamente fazer um comentário rápido meu aqui, quis acertar dois coelhos com a mesma cajadada, Defendeu a cidade de Brasília, deu uma criticada em Donald Trump, mas claro que também questionando aqui o governo federal. Sabe por quê? Porque na sequência ele falou o seguinte, abre aspas, o governo federal deve abandonar disputas ideológicas e adotar uma postura pragmática nas relações internacionais, abrindo canais de negociações produtivas com os Estados Unidos, e disse também que interesses geopolíticos e comerciais devem estar acima de divergências político-partidárias. Nesta semana, Donald Trump afirmou que a taxa de homicídios de Washington é maior do que de, abre aspas, alguns dos lugares que você ouve falar como os piores lugares do planeta, fecha aspas. E Brasília foi arrolada como um desses locais. Faço eu, mais uma vez, Débora, a ponderação que eu fiz ontem. Brasília está longe de ser das grandes cidades mais violentas aqui do Brasil, Não preciso nem falar só de São Paulo, Rio de Janeiro, mas algumas das capitais do Nordeste também têm enfrentado situações de violência bastante mais graves, principalmente aí do plano piloto, de Brasília. Exatamente, porque o entorno aqui, as cidades satélites e o entorno, tem sim uma questão de violência, mas como você disse, é incomparável a outras capitais do país. Pedro Venceslau, vem para cá porque é importante, a gente sabe que isso, a resposta, essa carta, é um posicionamento político aí, uma reação política de Ibanez, que é o governador aqui do Distrito Federal. Como você analisa esse movimento político dele? Primeiro, inócuo, duvido que Donald Trump tenha parado para ler essa carta, nem sei se essa carta vai chegar até o Donald Trump. Vai chegar o encarregado de negócios, que nem é o embaixador, que vai depois encaminhá-la para alguém lá da Casa Branca. Jogou para a plateia, o governador. Claro, colocou um dado de realidade. Brasília está longe de ser das capitais, dos locais brasileiros mais violentos, mas Donald Trump não costuma se ater muito a esse tipo de detalhe que são dados. Por exemplo, quando ele foi justificar o tarifaço, disse que que os Estados Unidos era deficitário na relação comercial com os Estados Unidos. Nunca aconteceu. Os argumentos de Donald Trump são sempre meramente políticos. Então ele enfiou Brasília no meio ali para provocar de alguma forma o governo brasileiro. E aí o governador Ibanez cobra do governo brasileiro, do governo federal, do presidente Lula, a abertura de canais de diálogo, como se o governo brasileiro não estivesse em busca desses canais de diálogo. O ministro Fernando Haddad tinha chegado a marcar uma reunião virtual com o secretário do Tesouro norte-americano, que foi desmarcada sem nenhuma explicação, de forma muito descortês, diga-se de passagem, e não marcaram nem sequer uma outra data. Portanto, o que o governo brasileiro pode fazer para conseguir abrir esse diálogo, está fazendo. O governo brasileiro tem negociado com o Itamaraty, houve uma reunião do chanceler Mauro Vieira em Washington com a sua contraparte, e a tentativa do governo brasileiro é separar a linha de atuação que visa atacar o judiciário pela lei Magnitsky das questões relativas ao tarifaço. A oposição, claro, tenta embolar tudo na mesma página, como se a questão do tarifaço tivesse alguma força política para conseguir reverter a situação no Supremo Tribunal Federal. O governador, então, faz um movimento ali que agrada ali os bolsonaristas, mas não vai ter nenhum resultado prático. Obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.